queria entrar no assunto principal, né? O que é o growth, né? Mas o growth investing, o growth hacking, queria que vocês abordassem um pouco isso, né? Até o motivo principal, a gente sempre fala aqui do value investing, nunca parou para falar do growth investing. Então, seria legal já botar a bola no meio do campo, já para explicar como gestores ou empreendedores deveriam encarar e entender o que é o growth investing. Boa. Eu acho que o growth investing, a definição é empresas que crescem acima da média, né? Então, ou empresas que estejam negociando a múltiplos acima da média. Uma empresa que cresce mais do que a média, normalmente ela tem um múltiplo, né? Normalmente o múltiplo que o pessoal olha é o price to earnings acima da média. Mas até parafraseando o Buffett, ele fala que toda empresa, quando você vai definir o valuation de uma empresa, o principal variável que você tem que olhar é a oportunidade de crescimento dessa empresa. Então, na Arbor, a gente não costuma fazer essa distinção, né? Mas, se a gente olha os melhores investimentos da história, sempre passam por uma empresa que era pequena a ficar grande. Então, a gente pode falar da Amazon, do Google, da Apple, empresas brasileiras, da VEG, para citar um caso de uma empresa que cresceu muito. Eu acho que é inevitável você concluir que as empresas que crescem mais do que a média, elas obtêm retornos acima da média. A gente lá na Arbor, a gente gosta de dividir, né, a pauta de growth em alguns grupos. Eu acho que tem as empresas que crescem acima da média porque ela tem um produto melhor do que os concorrentes. Então, por exemplo, a On Running é uma marca que está crescendo muito mais do que a Nike, porque ela conseguiu atingir um público através do design, da nova tecnologia, que foi muito bem aceito. Você tem, por exemplo, a inteligência artificial através de uma OpenAI, que trouxe uma grande inovação e por isso ela cresce acima da média. E tem o terceiro grupo, que é as empresas que alocam capital de forma muito eficiente e por isso conseguem crescer acima da média. Então, por exemplo, um dos nossos melhores investimentos foi a ação da PetroRio, onde a gente multiplicou por mais de 100 vezes o capital, Uau. e é uma tese de growth em cima da indústria de oil and gas. Então, growth, normalmente, ele é associado a startups, né? Então, é normalmente associado a venture capital, onde você tem toda a questão dos estágios, o que você deve olhar em cada estágio. Mas eu acho que, no fim do dia, o que eu gosto de falar é que growth investing é você investir o que seria um esportista na adolescência. Você investe quando ele está com 14, 15 anos e tenta vender quando ele está com 35 anos. Enquanto que o value investing, normalmente, você está investindo numa empresa que já passou pelo seu melhor momento, já é madura, logo ela tem um múltiplo, né, mais baixo. Mas se você olha estatísticas longas das últimas 5, 6 décadas no mercado americano, não existe uma melhor estratégia. Então, de uma forma agregada, o growth investing, definido por empresas de múltiplo alto, não outperformou o value investing, definido por empresas de múltiplo baixo. Mas os melhores investimentos, sem sombra de dúvida, passam por uma empresa ser pequena e ficar grande. Muito legal essa. A gente foi de OpenAI para PetroRio, né? Quando você pensa Muito em bom. vai fazer um papo de growth, vai só ouvir de coisa tech, enfim. Nardon, queria ouvir também um pouco da sua opinião, como Eu vou você dar vê. o outro lado aqui, né? Eu vou dar o lado do empreendedor. E eu gosto muito disso, de um dos lados que você falou, né? Que, para mim, growth, crescer com eficiência, quer dizer muito mais você saber alocar o seu capital da maneira correta. Então, quando a gente para e pensa sobre isso, né? Para mim, o fundamental é o seguinte: todo mundo aqui tem 24 horas por dia. Essa é a única coisa que a gente tem igual, esse é o único recurso que a gente tem igual. Esse recurso é escasso, assim como todos os recursos que a gente tem. E o papel do empreendedor é saber fazer isso. Como eu aloco primeiro o meu tempo da maneira correta, depois o tempo do meu time da maneira correta, e conforme você vai crescendo, o capital no lugar certo, o tempo do teu time no lugar certo. Putz, eu vou investir mais agora em marketing, vou investir mais agora em estoque, vou investir mais agora em operações. Então, para mim, quando você pensa em growth, e daí eu vou para a parte do growth hacking, que você falou, que está conectado, mas não de uma maneira macro, de uma maneira mais micro, é isso. Como eu, como dono de uma empresa, consigo olhar para o mercado e entender no mercado, ver, dado o meu capital, dado aquela restrição que eu tenho, qual a maneira mais simples e mais rápida, dependendo do objetivo que eu tenho, de chegar até lá.
Deixa eu tentar traduzir isso para um case de um aluno nosso no G4, da Callas, né? A Callas Media, ele tem uma empresa de mídia out of home. Então, quando você passa ali no aeroporto de Congonhas, na saída, você tem toda uma parede de LED ali, um túnel de LED que ele participou de uma licitação, ganhou o direito de explorar e explora aquilo, mas a empresa começou 45 anos atrás. E a empresa, né, começou pequena, participando de licitações, consegui esse lugar aqui, né, esse lugar para explorar, só que ele estava competindo com outros grandes anunciantes, como uma GC Ducô, como uma Elemídia, Eletromídia, né, que se juntaram. E ele, cara, tava brigando por São Paulo, toda hora por São Paulo. E o que aconteceu? Como ele começou pequeno, ele tinha que tomar muito empréstimo para conseguir participar desses leilões e depois tentar vender isso numa margem maior do que ele de fato tinha que pagar ali pelo aluguel. Só que todo o dinheiro que sobrava, ele ia pagando os juros da dívida. Em algum momento, né, que o pai dele que estava tocando esse negócio, o negócio foi indo bem, crescendo bem e tal, em algum momento ele falou, cara, eu acho que eu vou fechar essa empresa porque eu estou trabalhando para pagar juros de dívida. Não faz nenhum sentido. Até o momento que ele foi, né, passar um fim de ano lá com a família dele, jogando War. E no jogo de War, acho que é que todo mundo já jogou, né? Ele tirou lá o objetivo dele no tabuleiro de conquistar países que os primos dele não queriam conquistar. Então, rapidamente, ele ganhou o jogo do War, tipo, em 15, 20 minutos. Enquanto uma partida normal de War é o quê? 2 horas, 3 horas, né? Joguei dias. Já jogou dias o negócio. E daí aquilo deu um estalo na cabeça dele. Falou, cara, eu tô tentando brigar por São Paulo, que é uma praça que é super competitiva, que eu tenho pouca margem. E se eu pegasse e fosse pra Fortaleza, pra Recife, pra Salvador, pra Porto Alegre, pra Curitiba, lugares que tem muito menos competição? Será que esse meu mesmo dinheiro iria render muito mais? Porque eu pagaria mais barato para conseguir aquele mesmo espaço. Logicamente que eu teria que desenvolver os anunciantes locais. Desenvolvendo os anunciantes locais, eu talvez teria uma margem maior, mas por ter pago menos, talvez eu não precise tomar tanto empréstimo. E em fazendo isso, comprovando essa tese, ele começou a crescer muito fora das grandes capitais, até o momento que ele voltou, né, 2, 3, 4 anos depois, que ele voltou para brigar em São Paulo sem precisar ficar tomando empréstimo. Ou seja, hoje ele é a terceira maior empresa de mídia out of home do Brasil, faturando ali algumas centenas de milhões de reais, com centenas de milhões de reais de lucro, saindo do momento onde ele quase fechou a empresa. Então, quando você olha para trás, o que ele fez de diferente? Ele entendeu o cenário, entendeu quem era a competição dele, o mercado que ele queria competir, entendeu o produto e solução que ele tinha, entendeu o canal de distribuição dele que ele tinha e como monetizar isso da melhor maneira possível. Ele falou, cara, dado que eu tenho recursos restritos, como que eu faço para alocar isso da melhor maneira possível? Então, para mim, um bom empreendedor, um bom empresário, quando ele pensa em growth, quando ele pensa em crescimento com eficiência, ele pensa nisso. Cara, existe uma maneira mais simples ou mais fácil de eu superar esse problema que eu tenho. E os bons empreendedores fazem isso, alocam muito bem o capital deles. E não só o capital, mas os outros recursos que ele tem. Então, eu gosto muito que você falou desse outro lado, né, do papel de ser um bom alocador de capital, que é o exemplo da PetroRio que você falou, mas isso vale para qualquer estágio de empresa. Seja você uma empresa que está começando, ali no estágio de fundação, bebê, seja uma empresa que está na infância, uma empresa que já está no momento adulto, ou uma empresa que já está mais madura. Logicamente que para cada um desses momentos e fases diferentes de vida, você vai ter desafios diferentes de como alocar o seu capital da melhor maneira. Agora, como você conseguir fazer isso é o que vai, de fato, te diferenciar para você ser, cara, uma empresa que vai crescer rápido, logicamente, dependendo do tamanho do mercado que você tem, né, do mercado endereçável, isso ajuda muito, e ser também, talvez, um consolidador, ou um cara que vai tomar o mercado inteiro, ou não, ou que vai morrer no meio do caminho. Então, eu poderia aqui ficar o dia inteiro, mas a gente vai ter muito tempo aí para falar sobre esses outros cases, outros exemplos, mas para mim essa é a cabeça, né? Como que eu, como empreendedor, consigo alocar os meus recursos da melhor maneira possível, dependendo do meu objetivo. Então, essa seria a definição do growth hacking. Aí, do growth hacking, no meu ponto de vista. E tem uma lista de hackings, ou assim, você poderia pontuar alguns, e aí também no growth investing, né? Se tem alguma métrica de algum indicador de valuation, alguma coisa que esse aqui não pode faltar, ou esse é muito específico para growth investing, alguma coisa que diferencia do value investing? Vamos lá, vou trazer aqui do meu lado, né? Quando você pensa do growth hacking, você pode olhar em duas óticas, da porta para fora ou da porta para dentro da empresa, né? Da porta para fora você está falando muito mais como eu adquiro
clientes de uma maneira muito mais barata. E da porta para dentro é como eu ganho eficiência com o que eu já tenho dentro de casa. Vamos começar aqui da porta para dentro, um exemplo que a gente fez lá no G4. A gente tem um time lá de vendedores que é grande, a gente tem um time de pré-vendedor, e esse time de pré-vendedor antes, né, para fazer uma venda, uma pré-venda, ele demorava cerca de 15 a 20 minutos numa ligação com um possível cliente. Por quê? Porque ele tinha um roteiro, igual vocês têm um roteiro aqui de perguntas para passar, e essa pessoa fazia a pergunta, tinha que anotar toda a resposta, ouvir o que a pessoa está falando, entender para poder conectar com a próxima. E saber, putz, eu tenho que ir agora para cá ou para cá, mas ele tinha que cumprir aquelas 10 perguntas que ela tinha. Cara, não é tão simples de você conversar, anotar, entender e continuar fazendo com que a conversa tenha, né, uma ligação, né, que faça sentido. Então demorava esses 15, 20 minutos. Quando a gente viu isso no começo do ano passado, a gente falou, cara, já tem ferramenta hoje no mercado que você consegue gravar essa ligação, transformar áudio em texto e pegar esse texto e passar por uma inteligência artificial que vai te sumarizar essa ligação exatamente nos pontos que a gente quer. Com muito mais qualidade do que essa pessoa faz ali tomando notas. Então, por que eu estou fazendo essa pessoa perder todo esse tempo? A gente sentou, desenvolveu, em 3 meses a gente tinha uma ferramenta que fez com que esse tempo de 15 a 20 minutos diminuísse para 7 minutos. Olha só, eu mais do que dobrei a minha eficiência interna nesse processo. Isso quer dizer que eu posso fazer 2 coisas. Ou eu mando metade da galera embora, que eu não quero fazer, ou eu aumento, eu dobro o número de ligações que agora essas pessoas podem atender. Tirando a qualidade, que o próprio sistema me dá uma qualidade desse pré-vendedor. Ele fez um bom call, não fez uma boa ligação, não fez, como é que é, né? E do outro lado, também as notas para o meu vendedor agora são muito mais bem estruturadas e com muito mais padrão. O que eu fiz aqui? Eu simplesmente realoquei o meu dinheiro. Eu ganhei muita eficiência, eu liberei esse dinheiro que eu tinha para alocar em outro lugar que vai me dar muito mais retorno. Esse é um exemplo de growth hacking. Tá certo? Legal. Esse, por exemplo, é um exemplo que a gente tem lá no G4 AI para novos negócios. Então vai lá, você viu que tem muita coisa lá para aprender bacana. Um outro exemplo é, cara, as empresas às vezes que conseguem entender as tendências que estão acontecendo e aproveitar isso ao seu favor. Vou dar um exemplo lá da época da Canui, que foi o meu primeiro negócio. Né? A gente está falando ali de 2010, 2011, 2012. A gente nem falava de influenciadores, nem falava do poder que influenciadores tinham. Esse tema influenciador nem existia. Aí eu tava lá quebrando a cabeça, né? Como que a gente consegue trazer mais visitas baratas. E a gente, por um acaso, descobriu que o YouTube, putz, era um grande canal. Tava, na verdade, uma madrugada lá, virando, trabalhando, pensando nisso. Entrei lá no Alexa, que é um site que a Amazon comprou, que tem o ranking de todos os sites que mais tem visitas. Hoje tem ferramentas melhores, como SimilarWeb, etc. Tava lá, o primeiro era o Google, o segundo era o YouTube, o terceiro era o Facebook. Eu falei, caramba, o YouTube é o segundo colocado? Loucura, cara. A gente não faz nada de mídia no YouTube. Isso 2012, né? 2 da manhã quando eu vi isso, né? Daí eu entrei lá no YouTube e comecei a procurar algumas palavras-chave sobre o tema que lá na Canui a gente comprava para levar tráfego pro site, né? Tênis, roupa, não sei o quê. Daí eu pesquisei surf. Daí vi um baita vídeo animal, um cara pegando uma onda, 120 mil views. Eu falei, caramba, muito view, né? Se a gente fizesse alguma propaganda aqui, talvez uma galera desse público-alvo talvez viesse pra gente. Daí eu entrei lá no canal do cara, só tinha aquele vídeo que tinha muito view, todos os outros não tinham tanto. Daí eu procurei skate. Na hora que eu procurei skate, eu achei um cara que chama Rod Filmes. O que esse cara é? Um padeiro que na parte da tarde andava muito bem de skate e gravava ele ensinando a dar manobra de skate. Todos os vídeos com 20 mil, 30 mil, 40 mil views, um monte de comentário, um baita engajamento. Pô, falei, cara, tá aqui, mandamos mensagem pra ele. Ele começou a fazer anúncio nosso lá em 2012 por um cupom para ele comprar um shape na Canui, cara. 200, 300 reais. A gente pagava o Whindersson Nunes com 200, 300 reais um cupom para ele comprar na Canui, cara. Olha a loucura. Por quê? Porque na época nenhuma marca entendia que isso era um canal. Então, em 3 meses, a gente identificou que esse era um canal que fazia muito sentido. Em 3 meses, a gente passou de investir 0 para quase R$1 milhão e um monte de youtuber. Galo Frito, Monark, cara, you name it. Meu mundo, minha vida. Só não fizemos Porta dos Fundos, que era muito caro pra gente na época. Era tipo 50 mil reais, a gente falou, não quer fazer essa aposta. 50, 100 mil, não quer fazer essa aposta em um canal só. Mas fez um monte, cara. O que fez? Cara, a nossa receita vinda desse canal chegou a ser 40%, 60% do faturamento da empresa, quando ninguém olhava. Por quê? Porque eu peguei algo que ninguém estava vendo,
antecipei uma tendência e por fazer isso, eu nadei sozinho nessa água por muito tempo, até os outros vierem. Exemplos igual esse, putz, mobile, quando todo mundo começou a usar isso daqui, putz, ninguém fazia marketing para isso, ninguém tinha site bom para isso lá, 2012, 2013. AI agora. Então, essas pequenas inovações, quando você entende, se apodera dela antes do resto, putz, você está muito à frente. Por exemplo, cara, usar influenciador para fazer negócio. É um negócio, cara, começou em 2016. Ninguém fazia, a gente já está fazendo em 2012. O G4 hoje começou assim também. Todos esses hackzinhos, essas sacadinhas, que pode ser um canal, pode ser o teu produto, pode ser o jeito que você monetiza, pode ser o go-to-market diferente, fazem que você ou tua empresa consigam ficar ali 6 meses, 1 ano na frente da sua competição, e quando eles vierem te copiar, cara, você já aprendeu algo novo. Então isso tem a ver com o outro lado que você falou, Total. né? Da inovação, É. como você continua sempre inovando como empresa. Não, até pegando o gancho do Nardon, eu acho que a gente gosta de separar o Growth Investing por tamanho de empresa, né? Acho que todos os comentários do Nardon foram muito interessantes, porque se você pensa, por exemplo, vamos pensar numa empresa no seed stage. O que você olha no seed stage vai ser muito diferente do que você olha quando uma empresa já está listada. Então, no seed stage, você vai olhar muito o mercado que a empresa está, quem são os concorrentes e, normalmente, quem é o fundador, né? Quando uma empresa é muito pequena, é muito importante ter alguém, inteligente assim, pensando em todas essas variáveis para conseguir escalar o negócio. Quando você vai para uma série A, uma série B, é muito importante você olhar se a empresa tem Product Market Fit, né? Qual que é o Unit Economics, que é o termo que dá o custo de aquisição de cliente, a retenção do cliente, a monetização do cliente. Você pega você reduz o economics de uma empresa a uma unidade de um cliente só. Porque quando você é uma startup, uma empresa muito pequena, normalmente a sua contabilidade, né, é negativa. Então você precisa criar métricas que você consiga sair de uma contabilidade negativa para concluir que esse negócio é lucrativo, ou que vai ser lucrativo um dia. Então, no Série A, Série B, você olha muito Product Market Fit, Unit Economics. Conforme você vai se aproximando ao IPO, pensa uma série D, uma série aí depende, né? Uma série F, você começa a olhar o meu Unit Economics de um cohort pequeno, ele se comporta de uma forma estável conforme o cohort aumenta? Tem um exemplo que eu acho que ajuda a passar esse ponto, que é do Uber. Os primeiros cohorts do Uber eram muito rentáveis, porque ele pegava o heavy user, ele pegava o cara que ia e voltava para o trabalho de Uber. Então, essa empresa podia gastar muito em CAC, porque o LTV, né, que é o valor presente desse cliente, era muito alto. Conforme o Uber foi crescendo, ele começou a pegar o cliente que só vai para o aeroporto uma vez a cada 6 meses. Então, é muito importante nesse período onde está escalando muito o custo de aquisição, você está controlando muito de perto qual que é o Unit Economics por safra dessa empresa. E isso você precisa estar no banco de dados, você precisa clusterizar, você precisa usar várias ferramentas de Data Analytics, e a empresa precisa estar pensando nisso, como o Nardon falou, e ela está organizada para te provar isso, né? O que acontece é que muitas empresas fechadas, elas não se metrificam. Então, você, investidor, você chega nela e você não consegue entender se a empresa um dia vai ser lucrativa. Então, quando você vai chegando numa empresa listada, né, você espera que o pessoal chama que é a empresa no drive to profitability. A empresa precisa sair de um unit economics positivo para um lucro contábil positivo. Essa é a grande mudança do pre-IPO para o início do IPO. Então, para trazer um exemplo, o Airbnb ele veio ao mercado fazendo esse shift. Uma empresa que claramente tinha unit economics positivos, mas crescia muito. Quando ela veio ao mercado, ela conseguiu mostrar rápido para o mercado que ela era bastante lucrativa e isso sustenta o valor de mercado. Mas, Salomão, no fim do dia, eu acho que a gente brinca lá na Arbor que tem uma regra invisível no mercado que toda empresa trada 20 vezes lucro. Mais cedo ou mais tarde, toda empresa vai tradar 20 vezes lucro. Então, você faz toda essa engenharia reversa para ver quando que a sua empresa vai tradar 20 vezes lucro. E claro que o 20 vezes lucro é barato para uma Microsoft e é caro para uma PetroRio. Aí depois você entra nas nuances setoriais, assim. Mas eu acho que
você precisa olhar caso a caso, o tamanho da empresa, é muito difícil ter infelizmente, né, seria muito bom se tivesse um segredo, uma fórmula simples que a gente pudesse aplicar para qualquer empresa, independente do tamanho. A gente tem alguns investimentos na Arbor que eu posso falar sobre que usaram. Pô, ela era mais early stage, então a gente usou essa abordagem, ela era mais late stage, a gente usou essa abordagem. Assim. Então, até para dar 2 exemplos rápidos. Não, pode contar. Eu até ia pedir para entrar nesses exemplos para Boa, ajudar a boa. ilustrar isso. Não, excelente. Eu vou dar um exemplo legal, que é a gente investiu numa empresa que ela era era como se fosse um Instagram para esporte. Então ela chamava The Score, ela era uma empresa canadense. E como que ela monetizava os clientes? Através de propaganda. Então quando você olhava as métricas da The Score, o que você via? Que ela uma empresa que na época tinha mais ou menos 4 milhões de clientes muito viciados no aplicativo. Você via o tempo médio gasto na plataforma era muito forte. Você via que o interesse, o que eles liam na plataforma era só sobre estatística de futebol. Mas quando você olhava a monetização de propaganda no aplicativo de 3 milhões de usuários, não é muito alto. Né? Então ela tinha na época mais ou menos 30 milhões de dólares de receita por ano. 3 milhões, 30 milhões, ela tinha 10 dólares por usuário por ano de receita. Mas, quando a gente encontrou esse investimento, ela ganhava dinheiro assim. Mas nesse momento, nos Estados Unidos, foi legalizado a aposta esportiva. Porrada. Então, quando a gente percebeu isso, a gente viu, cara, esse cara, ele tem a mina de ouro. Porque ele vai sair de uma monetização de 10 dólares por ano, $1 por mês. A gente falou, pô, mas quanto que dá de dinheiro esse negócio de aposta esportiva? Aí, lá na Inglaterra, é um mercado desenvolvido, a Austrália é um mercado desenvolvido, onde você tem players de estados que têm essas estatísticas. Então, a gente viu que ela multiplicaria por 100, né, a monetização. Pô, dito e feito, aconteceu, assim, foi uma mega porrada, a empresa foi adquirida, mas é muito assim, uma empresa pequena, a gente usou métrica de engajamento para fazer o investment case. Agora, por exemplo, se a gente traz um outro exemplo, que é a Sea Limited, que é uma empresa que é dona do Shopee, que é um e-commerce que está forte no Brasil, quando a gente investiu nessa empresa, a ação estava mais ou menos 10 dólares por ação. E o principal negócio dela era uma plataforma que tinha alguns jogos de celular. E o maior deles era o Free Fire, que veio a ficar até grande aqui no Brasil, que é um jogo de tiro. Mas usando uma análise parecida, o que você via? Nesse caso, eram 400 milhões de usuários que estavam jogando. Já era o maior jogo do mundo em tempo médio. Pessoas, às vezes, tempo médio por dia. Era muito grande. Mas essa empresa, ela propositalmente não monetizava, não cobrava nada no jogo. Então a gente fez uma análise por analogia a outras empresas parecidas e, de novo, teve uma baita mudança de monetização. Essa ação foi uma mega porrada, né? Então, mas assim, se a gente olha, por exemplo, uma Microsoft, a gente vai olhar diferente, que é um negócio que já é muito maduro, um negócio que já dá lucro, é um negócio que você consegue mensurar a lucratividade de forma contábil, de forma muito precisa. E até no início da conversa eu estava comentando que a gente gosta de segmentar growth investing em algumas categorias, né? Porque no fim do dia, para uma empresa se valorizar, ela precisa crescer, alocando esse capital, como o Nardon estava falando, de uma forma eficiente. Você não pode ter desperdício de capital. Então, seja essa alocação de capital comprando usuários, seja essa alocação de capital abrindo novas lojas, ou seja essa alocação de capital comprando campos de petróleo maduro, no fim do dia, quando você projeta o futuro da empresa, você precisa pensar qual que vai ser o lucro por ação dessa empresa no futuro. E, no caso, até para trazer o caso da PetroRio, que eu acho interessante, porque muitas pessoas pensam a PetroRio como uma empresa de oil and gas, que ela é. Mas quando a gente abordou a PetroRio, a gente pensou ela como um algoritmo de retorno matemático. Assim, qual que é a graça ali? O fato da receita da PetroRio ser em dólar faz com que ela se endivide em dólar. O fato dela se endividar em dólar faz com que ela consiga comprar, né, campos e tenha muito retorno com isso, porque ela compra um campo pagando 4 vezes cash flow, tomando dívida 7% em dólar. Então a matemática financeira fica muito melhor do que se a receita fosse em real. Então no fim do dia, se você vem para o que importa, que é o lucro por ação, você vê que o lucro por ação da empresa multiplicou por
mais de 50 vezes em cima de uma estratégia que não tem nada a ver com tecnologia, porque growth investing remete à internet, né? Uhum. Que normalmente é o caso. Mas o que eu acho interessante trazer é que, no fim do dia, o que você tem que medir é a alocação de capital. Seja na internet, seja em SaaS, que é uma análise diferente, mais metrificada, que a gente pode falar um pouco mais, ou seja, num case roll-up, né? Que a gente tem até um investimento privado, que é um case roll-up também na indústria da música, que a gente está consolidando catálogos musicais no Brasil. E a tese é, música é um ativo que não está muito monetizado no Brasil, e eu consigo comprar vários catálogos barato, e se eu juntar tudo, o múltiplo desse portfólio deveria ser maior do que o dos catálogos de forma individual. Mas no fim do dia, quando você vai olhar, o case é uma fórmula matemática de crescimento de lucro por ação. Eu trouxe alguns exemplos diferentes, mas eu acho que o denominador comum de tudo é a alocação de capital eficiente por unidade de ação. Assim, você não pode se diluir muito, né, que é um problema da indústria de venture capital, é como as empresas não são lucrativas, elas pagam os funcionários em ações. Então, às vezes, a empresa cresce muito, mas quando você olha o crescimento por ação, por número de ação, às vezes isso não acontece, porque aconteceu, né, vários eventos de diluição ao longo do tempo. Ô, Léo, antes de Vai lá. só... Desculpa, Josu, tô monopolizando aqui. Como é que surge essa... Como é que é o nome do que você falou que era o Instagram do esporte? The Score. The Score? É, a aposta. Ah, The Score. The Score. Como é que surge essa ideia? Como é que chega? Porque assim, eu entendo encontrar uma PetroRio, uma OpenAI, alguma coisa assim, mas como é que chega numa empresa dessa? Então, assim, a gente tem uma premissa, né, lá na Arbor, que a gente quer uma frase do Bezos que é nunca aposte contra o futuro. Então, todos os analistas lá estão distribuídos de forma quais são as grandes tendências do futuro. Porque eu sou da opinião, e depois eu quero ouvir a opinião do Nardon, que as grandes gerações de valor, assim, falando de bolsa, acontecem em cima de grandes tendências de hábito. Então, pô, a gente falou um pouco de AI, mas se você voltar um pouco, ver cloud computing, mobile. Se você volta um pouco, você vê a própria internet, se você volta, você vem no PC. Então, Salomão, a gente está muito dividido em aonde estão os crescimentos no mundo. Porque se você pensa que o PIB nominal do mundo não cresce muito, pô, eu preciso encontrar mudanças, né? E as mudanças normalmente acontecem ou em grandes inovações ou em produtos melhores do que o dos concorrentes. Mas, fora essa alocação um pouco mais processual, onde a gente tem um universo de cobertura de 150 ações, com esse framework de onde estão os grandes crescimentos estruturais de longo prazo, porque, até pegando um parêntese, fala-se muito em growth, e quando você pensa em growth, normalmente você pensa muito no ritmo de crescimento da empresa hoje. Mas, às vezes, é mais importante uma empresa crescer 15% durante 10 anos do que ela está crescendo 30% hoje. Então, a gente dá muito, muito peso para a durabilidade do crescimento. Então, se você olhar nosso portfólio hoje, todas as nossas empresas têm um crescimento elevado, mas elevado é 10%, não é 100%. É um crescimento elevado, mas que a gente acha que esse crescimento vai acontecer por muito tempo. Mas existem, sim, casos que fogem um pouco da regra. Eu acho que você precisa usar filtros quantitativos, filtros de filosofia ou um processo como esse para o seu 90% das suas ideias. Mas tem 10% das suas ideias que precisa ser um pouco sorte e um pouco, pô, esse cara já empreendeu antes, esse segmento está passando por uma grande mudança, né? No caso de aposta esportiva, foi uma mudança de lei, né? Porrada. Então você precisa estar também perto de coisas que não são replicáveis, entre aspas, né? Carteira de fundo. Então, eu diria que a gente tem 90% das nossas ideias vem de processo e 10% vem do acaso, tá lendo conteúdos, newsletters boas, que às vezes você, carta de gestor, que é um pouco menos estruturado, mas na nossa história a gente encontrou algumas assim. Martin Scobari, da General Atlantic, ele gosta de chamar isso da magia do caos, né? Que é um pouco de... A gente tem que estar ocupado, mas não tão ocupado a ponto de não perceber as grandes mudanças que ali podem encontrar. Exatamente. A magia do caos, ali, o grande investimento. O processo é super importante, mas o processo, às vezes, ele diminui a criatividade. Ingesta. Então você precisa
ter um pouquinho desse tempo livre para ter ideias. Da hora. Assim como se ele não tivesse jogado War, né? O Talvez seja Callas. É. Talvez ele não tivesse essa ideia de fazer um estivesse go-to-market trabalhando totalmente tanto. diferente. Então, exatamente. Exatamente. Mas que eu... Léo pediu sua opinião, Nardon? Acho que é. Cara, eu concordo com você. Para mim, as grandes oportunidades estão quando você tem essas grandes mudanças de uma indústria inteira. Então, quando você vê que tem a ver um pouco do que eu falei ali atrás, né, de inovação. Quando você vê a mudança da internet, putz, foi uma grande mudança para o mundo inteiro. Depois você vê uma entrada de mobile. Quem aproveitou isso lá no comecinho, onde tudo era mato, É isso aí. putz, bebeu muita água limpa e conseguiu aprender com muito pouco dinheiro. Então você vê grandes cases acontecendo. Acho que aqui no Brasil a gente tem alguns desses grandes cases de empresa de game, né? Os irmãos Lazartes montaram a TFG, né? Top Free Games, depois virou a Wildlife. Talvez um dos maiores estúdios de game, empresa deve valer 3 bi ou mais do que isso de dólar. Saído do zero, do quarto deles aqui em São Paulo, entendeu? Uma empresa de 2 pessoas para um negócio gigante que eles são hoje. Porque eles conseguiram antever isso, conseguiram ver essa tendência e surfar muito bem ela. Né? E depois, putz, se você vai acompanhando isso, teve o momento da blockchain, que de cripto, tem muita coisa ali que não vingou, né? Putz, Web3, muito estardalhaço e acabou não virando nada. Mas cripto como per se virou algumas coisas, né? Agora, AI, toda essa parte de AI generativa e, cara, o que isso vai virar é inconcebível. Então, concordo. Putz, essas grandes tendências, esses grandes shifts, é só você ver agora. Aposta no Brasil, tanto de bet quem tem, o tanto de dinheiro que rola nesse mercado, é um É isso aí. negócio absurdo, né? Concordo com você 100%, cara. Legal.